escolhas, né? E às vezes essas escolhas voltam para assombrar a gente, inclusive no esporte. Sabe como é que eu sei disso? Porque o Lúcio Cecchinello, que é o dono da LCR, equipe satélite da Honda, deu uma entrevista e ele contou que lá em 2020, quando o Mark Marques fraturou o braço direito na primeira corrida da temporada, a Honda tomou uma decisão. Ela escolheu parar o desenvolvimento da moto, da RC213V, para esperar o Mark Marques voltar. Só que a gente sabe o que aconteceu, né? Mark Marques basicamente não voltou. Ele demorou um tempão para voltar, porque primeiro ele tomou aquela decisão imprudente ali de voltar a correr de imediato. Tentou, não conseguiu, né? Era no fim de semana seguinte, no hospital já estava fazendo flexão, aí não conseguiu correr por causa do incômodo que sentiu, mas continuou treinando em casa para poder voltar para a próxima etapa. E aí o estresse, né, que submeteu o próprio corpo, acabou danificando a placa de titânio que tinha sido colocada pelos médicos, entortou a placa, precisou fazer uma segunda cirurgia. Nessa segunda cirurgia, o osso não calcificava nunca, e aí teve que fazer uma terceira cirurgia. Nessa terceira cirurgia, perceberam que tinha uma infecção, teve que fazer não sei o quê, também não resolvia. E aí veio depois a quarta cirurgia, que foi aquela que ele foi fazer nos Estados Unidos, né? Desculpa se tiver algum médico assistindo, provavelmente a explicação vai ser ruim, mas eles basicamente cortaram, né? Serraram o bracelete de novo, quebraram de novo, torceram, encaixaram de novo no lugar para poder consolidar na posição certa. E aí sim ele se recuperar daquela fratura, mas isso tudo demorou muito tempo. E aí, nesse processo de vamos esperar o Mark Marques voltar, a Honda estacionou no tempo. Só que o resto do mundo não. Né? O mundo seguiu, o mundo não ficou esperando o Mark Marques. E aí, todo mundo evoluiu, menos ela. O resultado tá aí hoje, né? A Honda fechou 2024 na última colocação do Mundial de Construtores. Ela já tinha feito isso no ano anterior também. E se a gente olhar para a situação da Honda hoje, eu confesso que eu não sei te dizer se eu olho para a Honda com animação ou não. Porque em alguns momentos, né, depende de quem você vê falando, você até fala, ó, oh, legal, tá evoluindo. Mas daí você ouve outra pessoa e você fala assim, Quando a gente viu, né, o teste ali de pós-temporada em Barcelona, o Joemir saiu muito irritado. E ele saiu muito irritado mesmo. Porque ele disse que não tinha nada ali de novo, né? Que a equipe não estava testando nada de novo. O teste de Barcelona, né, que normalmente é o teste de Valência, ele não é um teste determinante, mas ele é um teste importante, por quê? Chega nessa época do ano, as equipes são obrigadas a parar, tá ali estabelecido em regulamento, não pode ficar testando, não pode fazer nada. Então, tem uma certa limitação ali. E aí depois vem o primeiro teste da temporada, da pré-temporada, que rapidamente é seguido por um segundo. Então as equipes não têm muito tempo para mudar coisas entre um teste e outro. O tempo maior que elas têm é justamente entre esse teste de pós-temporada e o primeiro teste da pré-temporada. Então, é uma chance de você testar alguma coisa, ver se funciona e vou seguir nesse caminho, ou ver se não funciona, preciso pensar em uma alternativa. Então, quando a Honda não leva nada de muito inovador, né, nada de muito, olha só, estou tentando esse caminho, é um sinal de que as coisas estão ali meio enroladas. Já o Luca Marini, ele até reconheceu que, não tinha nada efetivamente muito novo, mas não, tá tudo bem, as coisas estão caminhando. O Luca Marini tem se mostrado mais positivo, inclusive. A gente viu umas declarações dele recentemente, onde ele falava que a Honda, inclusive, evoluiu mais do que a Yamaha ao longo do ano, mas como o ponto de partida da Yamaha era melhor, a Honda segue atrás. Não sei exatamente se eu concordo com ele, mas a visão dele é essa, de que a Honda conseguiu evoluir mais. Eu diria que a Honda tomou bons passos no momento em que ela contratou o Alexis Spargaró, que a gente já sabe que é um piloto reconhecido pela capacidade de desenvolvimento, e acho também que ela acertou com a contratação do Romano Veziano. A Aprilia ainda não tá no topo? Não tá, é verdade. Mas assim, entre o ponto em que a Honda tá e o ponto que a Aprilia tá, vai uma diferença boa. Então eu diria que o Romano Veziano tem potencial para fazer mais. Agora, o Zarco foi o melhor piloto da Honda na temporada 2024. E ele deu uma entrevista recente para um site francês, onde ele fala que o projeto da Honda de 2025 não é nada diferente do projeto de 2024. Talvez seja até pior. Ou seja, nada animador, né? Porque como que eles sofreram tudo que eles sofreram em 2024,
e me aparecem com um projeto pior. Então, nada ali faz muito sentido, né? A gente viu no ano passado que a Honda parecia ter muita dificuldade de evoluir, enquanto a gente viu uma Yamaha que pode até não ter evoluído o que a gente esperava, mas que claramente estava tentando, né? A gente sabe que a Yamaha estava tentando porque a gente via é, um esforço. A gente via já do ano anterior que ela tinha contratado pessoas, tinha trazido gente nova para trabalhar com o motor, tinha tirado funcionário da Ducati. O Fábio Quartararo falou várias vezes sobre a quantidade de coisa que ele estava testando, que já tinha perdido as contas de quantas coisas estava testando. Então, a gente via um esforço mais frequente. A Honda, em boa parte do ano, pareceu muito acomodada. A gente viu talvez de Misano para o final da temporada um pouco mais de evolução e especialmente nas mãos do Zarco. Mas aí se ele chega agora e fala que não tá tendo muita evolução, o projeto não é diferente, o projeto não é melhor, estamos aonde? Né? Em que lugar, né? Em qual posição do mundo tá a Honda nesse momento? A chegada do Albesiano é importante, mas o Albesiano era um contratado da Aprilia até 31 de dezembro. Né? Hoje é o nono dia de 2025, então é o nono dia em que ele é funcionário da Honda. Não dá para construir um projeto de uma moto vencedora em 9 dias, né? Então, assim, o efeito albesiano não vai chegar na moto que vai desembarcar na Malásia para o primeiro teste da pré-temporada. Isso não vai acontecer. Pode ser que ao longo do ano ele consiga ter um impacto maior, porque a Honda, como está no último grupo de concessões, vai ter um pouco mais de liberdade para se desenvolver. Mas o impacto do Romano Besiano vai demorar um pouquinho para chegar. A gente vai precisar esperar um tempo para que isso efetivamente aconteça. Mas que a situação não é exatamente animadora, não é. Agora, essa entrevista do Cecchinello é uma coisa que é um tanto quanto impactante, porque a gente já sabia que existia uma Marques dependência na Honda. Agora, que não foi a melhor escolha, é evidente. Porque como é que você escolhe? Não, vou esperar ele voltar. Eles tinham pelo menos outros 3 pilotos ali. Eles tinham que dar atenção para esses outros 3 pilotos. Porque também ficou evidente, no momento em que o Marques não estava, que os resultados da Honda desapareceram. Porque não tinha mais ninguém capaz de guiar aquela moto. Então a Honda, ela fez várias escolhas ruins. Parar o desenvolvimento foi só uma delas. Mas ser dependente do Mark Marques também foi uma escolha. Porque lá atrás eles fizeram essa opção. Eu me lembro claramente de um dos dirigentes da Honda dizendo assim: a gente tem o melhor piloto do mundo, ele pode compensar os problemas da moto. Como é que foi que ele se machucou mesmo? Compensando o problema da moto, né? Porque ele tava guiando que nem um maluco naquela corrida de Jerez, porque ele tava tentando compensar a deficiência da moto. Sim, ele tava super rápido, ele tava melhor que todo mundo. Sim, mas ele tava sempre guiando acima do limite, porque era o único jeito que ele tinha de ser rápido. Então, quando você obriga o cara a estar sempre acima do limite para ele poder ter performance com aquela moto, você tá expondo ele a um risco e aí você tá se colocando em risco também. Porque se ele se machuca e ele é o seu único recurso, se ele é seu único artifício para você poder vencer, você está se colocando num risco um tanto quanto alto, né? E aí a gente viu que a Honda pagou todos os preços possíveis, né? Sem ele, ela não teve resultado. Depois, quando ele voltou, ela não tinha uma moto para entregar para ele, porque ela não tinha conseguido se desenvolver, ela não tinha uma moto competitiva para oferecer. Ela acabou perdendo o Mark Marques, porque eu já falei disso antes. O Mark Marques vai começar a temporada 2025 com 32 anos. Então a carreira dele está muito mais perto do final, e eu não estou dizendo que o Mark Marques vai parar em breve, mas está muito mais perto do final do que do começo. Então ele não tem muito mais tempo para ficar esperando a Honda um belo dia acordar para a vida e não, olha só, agora eu vou melhorar. Porque também ela não estava dando sinais de que estava correndo atrás do prejuízo. Então, quando você faz e ela perdeu também um patrocinador, né? Porque a gente não pode esquecer disso. A Repsol foi uma parceira de anos e a Repsol não tá mais na moto a partir desse ano. Então a gente vai ver uma mudança grande aí de layout, pelo menos, porque talvez venha um novo patrocinador, né? Isso a gente vai ter que esperar quando chegar o lançamento efetivamente da Honda, ou se eles eventualmente anunciarem isso antes. Mas a Honda tomou uma série de decisões que a levaram ao momento em que ela está hoje. Então ela está sendo assombrada pelas próprias escolhas, pagando o preço de tudo aquilo que ela escolheu.
escolher depender do Marc Marques, escolher esperar o Marc Marques e parar o desenvolvimento da moto, escolher ignorar todo o resto dos pilotos para só ouvir o que o Marc Marques tinha a dizer. Eu já falei isso em vários outros momentos, mas quando você tem um piloto muito especial, e isso vale para Marques, isso vale para Costa, isso vale para Valentino Rossi, isso vale. Você pode pensar em Ayrton Senna, você pode pensar em Max Verstappen, você pode pensar em quem você quiser, que seja um piloto que está num nível acima. Você não pode depender desse cara para desenvolver o teu carro ou tua moto. Porque se esse cara é exatamente especial, os outros não vão conseguir acompanhar aquilo que ele faz, aquilo que ele precisa. Mas ele consegue acompanhar o que funciona para os outros. Então, né, falta um pouquinho. Por que a Ducati é tão boa? Porque a Ducati ela é desenvolvida pensando no conjunto. Ela é desenvolvida pensando em todo mundo. Por que a moto da Ducati funcionou para o Mark Marques? Porque ela funcionava para todo mundo. Então ela obviamente funcionaria para ele. Se ela só funcionasse, por que a Ducati, depois do Stoner, e até durante a era Stoner, mas por que ela só funcionou para o Stoner naquela época? Porque ele era o único cara que conseguia tirar alguma coisa da moto. No momento em que ele faltou, no momento em que ele não estava mais lá, e no momento em que nem ele mais conseguia, a Ducati caiu no limbo. Nem ela conseguia funcionar. Né? Nem ele conseguia tirar nada daquela moto. Então, quando você tem um piloto especial, ele não pode ser o único foco do teu desenvolvimento. Porque você precisa entender que ele é especial. Tudo para ele vai funcionar. Porque ele vai conseguir tirar mais recurso, mais desempenho de uma coisa que talvez não esteja tão perfeita. Mas você precisa pensar no cara que talvez não tenha essa mesma capacidade, no cara que não tem essa mesma habilidade. Se você desenvolver a moto para um bom piloto, mas que não é um piloto espetacular, o piloto espetacular vai tirar benefício disso também. Mas se você desenvolver a moto só para o piloto espetacular, o bom piloto talvez não consiga. E aí, se o piloto espetacular te faltar, por qualquer que seja a razão, porque ele se machucou, porque ele decidiu ir embora, porque ele quis se aposentar, por qualquer razão que seja, você que vai pagar o preço da tua falta de resultados. Então, a Honda hoje sofre pelas escolhas que ela fez. E acho que vai demorar para ela conseguir sair do outro lado. E pelo que a galera, né, o pessoal Honda diz ali, tanto pela desanimação do Joamir, tanto pela essa posição que o Zarco traz agora, de que o projeto não é o melhor, o cenário não parece tão bom assim para a Honda no futuro. Veremos o que vai aparecer na pré-temporada e veremos o que essa nova fase com Alexis Espargaró e Romano Besiano vai trazer. Me conta aí o que vocês estão esperando dessa Honda para 2025 e o que vocês acham que foi o maior erro da Honda para chegar no buraco onde ela está hoje. Me conta e a gente se vê depois. Valeu!